Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Vocês vão ouvir uma musiquinha no final aqui, ó, bem tranquilinha. Pode ser que às vezes ela fica mais alta, eu vou tentar gritar para vocês me ouvirem. Mas foi só uma sugestão de uma seguidora, tá? Ó, um beijo, Eliane. Vamos tentar. Se vocês gostarem, ok, continuamos. Então, é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Pois é, o ano passa assim, né? Pois é, meus amores. Já vai completar um ano que nós estamos juntos. Verdade, tudo isso. Mas enfim, hoje é dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos saudar Ele como a gente gosta, como a gente ama. Contando histórias de terror, certo? Eu reparei algumas aqui ao longo do ano que falam muito sobre o terror no Natal. Engraçado, né? Bom, vamos lá. Vamos começar? Então, vocês já sabem, né? Eu vou pedir para vocês um like de vocês. Me ajudam tanto, tanto. Me ajudam muito no meu trabalho. Não é nem questão de ego, pessoal. É questão que realmente ajuda. Quanto mais curtida nós tivermos, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo. O YouTube entrega para mais pessoas na plataforma. Sim, nem sempre é palavras-chave, nem sempre é o trabalho, nem sempre é isso. Às vezes as pessoas procuram dentro do meu playlist mesmo o que eles estão procurando, o que eles gostariam. Eu falo que tem, eu mando o link e não abre para eles. Pois é. Mas tá certo, né? O importante é que você está aí, sentadinho, ouvindo esse especial de Natal que chegou para você com tanto carinho, foi feito com tanto carinho e com tanto amor. Para você que está chegando agora, muito prazer. Eu sou Débora, sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga, atuo na área comercial de uma empresa grande, trabalho tanto online quanto pessoalmente e eu sou apaixonada por histórias de terror. Primeiro que eu gosto de histórias, mais ainda de terror. Quer mais específico que isso? A minha família é metade, não vou dizer metade, porque hoje a maioria é lupino, mas ela é metade cigana, metade lupino. Sou nascida no interior de São Paulo, morei alguns anos em Minas Gerais, que eu amo, um beijo pro pessoal de Minas, mas voltamos pro interior, não na minha cidade original, mas hoje eu moro próximo a Marília, a Lins. Se vocês conhecem, deixa seu like aqui, um pouquinho mais da minha vida. E o que mais eu posso adiantar para vocês? Separei algumas histórias de Natal. Eu prometo para vocês hoje que nós vamos passar das 10 horas. Mentira, tô brincando. Pelo menos uma hora mais ou menos a gente tem, né? Combinado? Ah, nós merecemos, em homenagem ao Natal, e vai dar tudo certo. Agora desligando um pouco a minha pilha, vamos começar? Sentem-se confortavelmente em suas cadeiras, ligue seus fones de ouvido. Eu acredito que está num bom volume. Se não tiver, me dá um toque, tá bom? A gente está aqui para ajudar. Sem mimimi, sem mais delongas, sem me. Ah, você vai trabalhar no Natal? Como vai ser a ceia de vocês? Depois me contem. Quero participar. Eu estarei no estado de Goiás no Natal. Sim, vou estar com os meus pais e com o meu marido e minha filha. Adoro, adoro terras goianas. Adoro. Um beijo, pessoal de Goiânia também. E claro, né, eu falei interior de São Paulo. Um beijo pro pessoal do interior de São Paulo também. Os meus conterrâneos. Vai trabalhar no Natal? Posso trabalhar com você? Liga aí o som e vamos estar juntos. Pode ligar o som alto, tá? O máximo que vai acontecer são histórias de terror. E mais nada. Sem mais delongas, vamos começar. Eu recebi dessa forma, tá, gente? Do jeitinho que eu tô falando pra vocês, foi como eu recebi. Duas histórias de Natal com lobisomem em Miguelópolis. Alguém é de Miguelópolis aí? Escreve aqui nos comentários. Conheço muito Miguelópolis, hein? A noite de Natal em Miguelópolis era sempre marcada
por uma celebração emocionante na pequena cidade. As famílias se reuniam para a missa do galo e o padre Gabriel, com sua voz tranquila, conduzia a cerimônia com devoção. Mas em dois natais específicos, eventos sombrios trouxeram um contraste inquietante à data sagrada. Estas são as histórias de como um lobisomem cruzou o caminho do padre Gabriel em noites de Natal. História um: o uivo no meio da celebração. Era meia-noite e a missa do galo estava no auge. Os fiéis enchiam a igreja, cantando hinos e celebrando o nascimento de Cristo. Padre Gabriel, vestido com sua tradicional batina branca, subiu ao altar para proferir a homilia. A atmosfera era de paz e comunhão. Mas, enquanto ele discutia sobre a esperança que o Natal trazia, o som inesperado ecoou pela noite. Um uivo, longo e melancólico. As vozes do coral silenciaram e os fiéis trocaram olhares apreensivos. Gabriel tentou continuar, mas outro uivo, mais próximo, interrompeu o padre. Permaneçam calmos, ele disse, tentando controlar a situação. Pode ser apenas um lobo nas montanhas. Porém, ele sabia que não era um lobo. Afinal, Miguelópolis não tem montanhas. Desde as lendas que envolviam Miguelópolis, Gabriel reconhecia os sinais. Determinado a homilha, ele pediu que todos permanecessem dentro da igreja enquanto saía para investigar. Do lado de fora, a noite estava fria e a luz da lua cheia iluminava a praça. Ao redor da igreja, os ventos cantavam em silêncio, inquietante, enquanto Gabriel avistou sombras se movendo rápido entre as árvores. Ele segurou o crucifixo em sua mão e a lanterna na outra. De repente, a criatura apareceu, alta, com pelos negros e olhos amarelos brilhantes. O lobisomem encarou Gabriel do outro lado da praça. Por um momento, o tempo pareceu parar. O padre ergueu o crucifixo e começou a recitar passagens de escrituras. O lobisomem deu alguns passos em direção, mas hesitou. Gabriel sentiu que algo o impedia de atacar. A criatura soltou um uivo poderoso antes de desaparecer na mata. Quando Gabriel voltou para a igreja, encontrou os fiéis rezando fervorosamente. Ele os tranquilizou, mas sabia que aquele Natal seria lembrado não apenas pela esperança, mas também pelo medo. Concordo com você, Padre Gabriel. História 2: a marca na manjedoura. 2 anos depois, na véspera de Natal, a igreja estava decorada com luzes e uma bela manjedoura. A manjedoura é artesanal e fica no centro do altar. Crianças da comunidade ensaiavam uma encenação de nascimento de Jesus, enquanto os adultos preparavam os hinos. A noite parecia prometer apenas alegria. Padre Gabriel estava supervisionando os últimos detalhes quando um agricultor local entrou apressado na igreja. Padre, eu vi algo estranho perto do curral. Acho que é o lobisomem de novo. Gabriel tentou acalmá-lo. Fique tranquilo, vamos manter a celebração como planejado. Mas internamente, Gabriel sabia que não podia ignorar o aviso.
Mais tarde, durante a missa, um barulho ensurdecedor veio da parte de trás da igreja. Algo havia derrubado as grades do jardim. Gabriel pediu que todos permanecessem em seus lugares enquanto ele investigava. No pátio, a luz da lua cheia revelou a criatura. O lobisomem estava parado do lado de fora da manjedoura, como se examinasse o cenário. Gabriel percebeu algo diferente dessa vez. A criatura parecia confusa, quase perdida. Ele se aproximou cautelosamente, segurando o crucifixo. O lobisomem olhou para ele e, por um momento, seus olhos brilharam com algo que Gabriel interpretou como tristeza. O padre começou a recitar o Salmo 23, sua voz firme quebrando o silêncio da noite. A criatura recuou lentamente, mas antes de desaparecer, arranhou a madeira da manjedoura com suas garras, deixando uma marca profunda quando os fiéis virem ver o que havia acontecido. Gabriel explicou que a marca era um lembrete de que até mesmo o mal podia ser tocado pelo poder de Deus. Na manhã seguinte, o povo de Miguelópolis encontrou o curral intacto, e nenhum outro sinal do lobisomem foi visto por muito tempo. Mas para Gabriel, o encontro era mais uma prova de que, mesmo em tempos sombrios, o Natal podia brilhar. A mesma pessoa mandou todas essas histórias que eu vou contar agora, tá? 5 histórias de aparições de lobisomens na cidade de Miguelópolis. Ai, que medo. Não vou mais lá, não. Miguelópolis, uma pacata cidade interiorana, é conhecida por suas pastagens verdejantes e um lindo rio, e seu ritmo de vida mais tranquilo. Mas as noites de lua cheia revelam um lado obscuro que muitos preferem ignorar. Entre os mistérios locais, as aparições de um lobisomem são as mais perturbadoras. Aqui estão 5 histórias contadas por moradores, sempre envolvendo a igreja local e o padre Gabriel. História 1: O lobisomem no adro da igreja. Em uma noite de sexta-feira, após a missa, o padre Gabriel estava fechando as portas da igreja quando um uivo distante foi ouvido. Ele congelou, segurando um pesado trinco de madeira. E ele sabia o que era. A rua estava deserta e o vento frio parecia carregar o som com nitidez. Do lado de fora, uma figura se destacava sobre a luz de lua cheia. Era alta, com membros desproporcionais e olhos que brilhavam como carvões em brasa. A criatura permanecia parada, como se observasse o padre. Gabriel se benzeu e recuou para dentro, trancando a porta. Na manhã seguinte, marcas profundas de garras foram encontradas na parede da igreja. Os fiéis sussurravam sobre o ocorrido. E o padre, apesar de um susto, manteve-se em silêncio, preferindo acreditar que aquilo era um alívio divino. História 2: A confissão sinistra. Certa vez, um homem estranho apareceu na igreja ao anoitecer. Ele usava roupas rasgadas e tinha um olhar perturbador.
pediu para se confessar. O padre Gabriel o conduziu ao confessionário, mas conforme o homem falava, algo inquietante acontecia. Padre, eu sinto uma maldição em mim. Quando a lua cheia aparece, eu não sou mais eu. Eu faço coisas horríveis. Antes que pudesse continuar, um uivo ecoou. O homem tremeu e saiu correndo da igreja. Gabriel correu atrás dele, mas perdeu ele na mata. Mais tarde, ele ouviu relatos de ataques de animais na região. Embora ninguém soubesse ao certo, Gabriel sentia que aquele homem era a criatura aterrorizante que perambulava por Miguelópolis. Então, um minuto de silêncio, né? A gente merece. História número 3. O encontro no campanário. Durante uma vigília noturna, Gabriel subiu ao campanário para tocar os sinos. Enquanto observava a cidade adormecida, viu algo se mover entre as árvores ao redor da igreja. A figura saiu das sombras, revelando-se lobisomem. A criatura ergueu o rosto em direção ao campanário e soltou um uivo ensurdecedor. Gabriel sentiu o peso do medo, mas não desviou o olhar. Segurando o crucifixo, começou a rezar em voz alta. A criatura hesitou, deu alguns passos para trás e desapareceu. Na manhã seguinte, Gabriel encontrou a base do campanário arranhada. Ele sabia que aquilo era um desafio, mas também acreditava na força de sua fé. Em uma história número 4, a procissão interrompida. Essa história é famosa, pessoal. Essa história aqui é famosa. Minha avó já me contava ela. Em uma noite de lua cheia, fiéis organizavam uma procissão em honra a Nossa Senhora. As velas iluminavam o caminho e o hino ecoava pelas ruas. No entanto, ao chegar na frente da mata, os cães começaram a latir descontroladamente. De dentro da floresta surgiu um lobisomem. Ele caminhava lentamente em direção ao grupo, como se procurasse por alguém. Alguns fiéis fugiram, mas Gabriel permaneceu firme, levantando a cruz e orou alto, pedindo proteção. A criatura parou, encarou o padre e, após um instante de tensão, recuou para a mata. A procissão foi cancelada, mas os moradores consideravam a coragem de Gabriel um verdadeiro milagre. História número 5. O confronto final na cripta. O boato de que o lobisomem usava as criptas da igreja como esconderijo levou Gabriel a investigar. Era uma noite de lua cheia. O padre desceu com uma lamparina e um rosário. O ar estava pesado e os passos do padre ecoavam pelas paredes de pedra. No fundo da cripta, encontrou a criatura. Estava agachada, como se estivesse protegendo algo. Gabriel ergueu o crucifixo, mas o lobisomem não atacou. Em vez disso, soltou um uivo triste e fugiu pelas passagens subterrâneas. Quando a luz da manhã chegou, Gabriel voltou ao local e encontrou apenas marcas de garras à parede. Embora nunca tivesse visto a criatura, sentiu que algo havia mudado. Talvez, só talvez, o lobisomem não fosse apenas uma besta, mas uma alma perdida em busca de redenção.
Ouvintes, essas 5 histórias mostram como Miguelópolis lida com o inexplicável. Para muitos, são apenas lendas, mas para o Padre Gabriel, cada encontro foi uma prova de coragem e de fé, marcando para sempre a história da pequena cidade. Vamos de mais histórias? O lobisomem de Montes Claros. Uma noite incomum. João era um lavrador simples, conhecida na pequena Montes Claros de Minas Gerais por seu jeito trabalhador e seu coração bondoso. Todos o chamavam de João da Terra, pois ele parecia mais conectado ao chão que planta do que ao céu que o cobria. Naquele ano, o Natal estava diferente. Uma lua cheia, grande como uma bandeja de prata, iluminava o céu, deixando as montanhas e os campos envoltos de um brilho misterioso. João retornava para casa tarde da noite, após um longo dia cuidando de lavoura. Ele trazia no ombro um pequeno saco de milho, que servia para alimentar as galinhas no dia seguinte. Enquanto caminhava pela estradinha de terra que levava até sua casa, sentia algo no ar. Era como se o vento sussurrasse segredos antigos, e o som da sua própria respiração parecia alto demais. O silêncio das noites de Natal geralmente eram serenos, mas aquela noite estava estranha. Os cães da vizinhança latiam ao longe, como se respondesse a algo invisível. Ao passar perto de um bosque conhecido como Mata do Capão, João parou de repente. Seus olhos fixaram-se em algo que se movia entre as árvores. Ele pensou ser um cachorro perdido ou talvez um porco do mato, mas o tamanho da criatura o fez duvidar. Que bicho é esse, meu Deus? Murmurou, apertando o saco de milho contra o peito. A criatura saiu da sombra, revelando-se à luz da lua. Era um ser enorme, com o corpo coberto de pelos negros e olhos que brilhavam como carvão em brasa. Tinha a forma de um homem, mas andava de quatro, com garras afiadas arranhando o chão. Lobisomem, sussurrou João, sentindo o sangue gelar nas veias. A lenda do lobisomem era antiga na região, passada de geração em geração. Dizia que um homem amaldiçoado se transformava em fera nas noites de lua cheia, especialmente quando o pecado e a mágoa pesavam em seu coração. João nunca acreditara de verdade, até agora. O lobisomem o encarou, soltando um uivo que fez as árvores ao redor tremerem. João quis correr, mas suas pernas permaneciam coladas ao chão. O lobisomem avançou, seus passos rápidos e predatórios, mas então parou. João percebeu algo curioso. A fera não o atacou. Em vez disso, ficou parada, olhando para ele como se esperasse algo. Então, João lembrou-se das histórias que sua avó contava. O lobisomem não é um monstro completo. Ele ainda tem algo humano, meu filho. O que precisa é a redenção. Com coragem, que não sabia que tinha, João retirou o chapéu e fez o sinal da cruz. Se é redenção que precisa, criatura, eu rezo por você. O lobisomem recuou, uivando novamente, mas dessa vez o som parecia mais triste do que ameaçador. Ele deu a volta e desapareceu na mata, deixando João ali, tremendo, mas ileso. Na manhã seguinte, a história corria pela cidade. Ele contou tudo ao padre Otoniel, que confirmou: Você fez bem, João. Mostrou compaixão pela alma perdida.
Dizem que, ao encontrar a fé, o lobisomem pode ser libertado da maldição. João voltou à sua rotina, mas nunca mais olhou para a mata do capão da mesma forma. Ele sabia que aquela noite não fora apenas um encontro com o sobrenatural, mas também um teste de sua própria fé e coragem. E nos anos seguintes, sempre que o Natal se aproximava e a lua cheia brilhava no céu, João lembrava-se do lobisomem. Ele rezava por aquele amaldiçoado, na esperança de que um dia encontrasse a paz. Assim, Montes Claros ganhou uma história para ser contada à beira do fogão a lenha, com cheiro de café fresco e som das cigarras ao fundo. E João, o lavrador simples, passou a ser conhecido como o homem que enfrentou o lobisomem e saiu vitorioso. Olá, ouvinte! Se você me aguentou até aqui, se inscreve no canal, já deixa seu like, deixa seu comentário, eu respondo todos, tenha minha palavra. Todas as vezes que sair vídeo novo, a plataforma te informa. Geralmente são 2 vezes na semana em dias certíssimos. Somos muito organizados com isso. Nós levamos muito a sério o nosso trabalho. Combinado? Vamos mais histórias? Nem completou meia hora ainda. A noite em que o Natal encontrou o lobisomem. Sim, eu não errei o título, me mandaram dessa forma aqui, tá bom? A noite em que o Natal encontrou o lobisomem. A pequena vila de Santa Noite ficava escondida nas montanhas do interior, envolta por florestas densas e um rio que serpenteava em silêncio pela paisagem. Era um lugar onde o Natal era celebrado com fervor. Casas enfeitadas com luzes coloridas, cheias de crianças ansiosas e famílias que se reuniam para compartilhar histórias. Mas havia uma casa que ficava sempre em silêncio nessa época. Na colina mais afastada, isolada de tudo, vivia Elias, um homem solitário de meia idade. Ele raramente descia a vila. Os moradores evitavam de falar com ele. Um homem marcado pela maldição, diziam os mais velhos, fazendo o sinal da cruz. Havia uma lenda em Santa Noite. Na véspera de Natal, quando a lua cheia aparecia, algo acontecia apenas a cada muitos anos. Um lobisomem vagava pela vila, perdão, trazendo terror e muita destruição. Acreditavam que Elias tinha algo a ver com isso, mas ninguém sabia ao certo. Naquele ano, a lua cheia estava programada para brilhar exatamente na véspera de Natal. A vila estava em alerta. No dia 24 de dezembro, a vila estava mais movimentada do que nunca. Enquanto as crianças corriam em volta de árvores de Natal na praça central, os adultos trocavam sustos e sussurros preocupados. A lua vai aparecer hoje, disse Dona Marta, a dona do armazém. Não me lembro da última vez que isso aconteceu no Natal. Ah, foi há 25 anos, respondeu João, o ferreiro. Naquela noite, Pedro, o pai de Elias, desapareceu e o lobisomem atacou o rebanho de Zebento. Coincidência? Acho que não. Apesar do clima de medo, a vila decidiu seguir com a celebração na igreja local. O padre Antônio, um homem de fé inabalável, garantiu que a oração e o canto natalino protegeriam a todos. Enquanto isso, Elias, em sua casa no alto da colina, olhava para o céu com olhos inquietos. Ele sabia que não podia ignorar o que estava por vir. A noite caiu e a vila se reuniu na igreja. As velas iluminavam o ambiente e o coral começou a cantar. Lá fora, a lua cheia surgiu entre as nuvens, brilhando intensamente. Enquanto isso, na colina,
Elias começou a sentir a transformação. Era como um fogo queimando em suas veias. Sua pele parecia se esticar e seus ossos se contorciam. Ele lutava contra a maldição desde o dia em que completara 18 anos. Mas naquela época, naquela noite, a força da lua cheia era avassaladora. Quando a transformação terminou, Elias já não era mais humano. Suas mãos agora eram patas como garras afiadas. Seu rosto se alongara em um focinho e um par de olhos brilhantes, amarelos como o sol, encaravam a noite. Um uivo ecoou pela floresta. Ele desceu a colina movido por um impulso primal que não conseguia controlar. Na igreja, os moradores pararam de cantar. Quando ouviram o som, era um uivo longo e aterrorizante. As crianças começaram a chorar, claro, e os adultos se entreolharam, lembrando das histórias antigas. Tranque as portas, gritou o padre Antônio. Não deixe ninguém sair. Mas nem todos obedeceram. Dois jovens corajosos, Miguel e Rafaela, decidiram verificar o que estava acontecendo. Armados com tochas, eles saíram em direção à praça. Quando chegaram, viram a criatura. Era enorme, com pelos escuros e olhos que brilhavam na escuridão. Ao perceber a presença deles, o lobisomem avançou, derrubando uma carroça e deixando marcas profundas no chão com suas garras. Miguel gritou para Rafaela correr, mas antes que ela pudesse reagir, Elias, ou o que ele havia se tornado, parou de repente. Era como se algo na cena o tivesse feito hesitar. Seus olhos fixaram-se na cruz que Rafaela segurava no peito. Por esse breve momento, a humanidade de Elias tentou se sobrepor à besta. Ele soltou um rosnado, recuou e desapareceu na escuridão. Rafaela e Miguel voltaram à igreja para contar o que aconteceu. Padre Antônio, sabendo que a criatura era Elias, decidiu, finalmente, enfrentá-lo. Ele precisa de ajuda, não de ódio. Alguém precisa mostrar que ele não está sozinho nessa maldição, disse o padre. Rafaela insistia em acompanhar o padre. Eles subiam junto à colina, levando uma lanterna. E, claro, um terço. Quando chegaram à casa de Elias, encontraram-na destruída. Elias, chamou o padre, sabemos que você está aí. Não somos seus inimigos. De repente, o lobisomem surgiu entre as árvores, uivando com fúria. Mas ao ver Rafaela com a cruz, a sua raiva diminuiu. Elias, ouça minha voz, gritou o padre Antônio. Você pode lutar contra isso. O amor de Deus é maior que qualquer maldição. A criatura avançou lentamente, seus olhos alternando entre fúria da besta e o desespero do homem preso dentro dela. Rafaela, tremendo, segurou a cruz para frente. Elias, você não está sozinho, disse ela. Com um uivo final, Elias caiu de joelhos. Seu corpo começou a mudar novamente, voltando na forma humana. Quando tudo terminou, ele estava no chão, exausto e nu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não consigo mais viver assim, sussurrou ele. Padre Antônio se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Natal é uma época de redenção, Elias. Se você buscar o perdão e a força de Deus, pode encontrar a paz. Naquela noite, Elias foi levado à vila pela primeira vez em anos.
Os moradores, inicialmente receosos, viram que ele não era um monstro, mas um homem quebrado pela maldição. Na missa da meia-noite, Elias pediu perdão a todos. A vila, unida pelo espírito natalino, aceitou sua redenção. Na manhã seguinte, a lua cheia desapareceu, levando consigo a maldição de Elias. Elias nunca mais se transformou. E Santa Noite ficou marcada como o lugar onde até mesmo um lobisomem encontrou a paz do Natal. Vamos de mais histórias? O Natal de Natalino e o lobisomem visitante. Natalino nasceu na noite de Natal, em uma vila isolada no interior de Minas Gerais. Era uma noite de tempestade, quando trovões cortavam o céu e a lua cheia mal conseguia aparecer entre as nuvens. Sua mãe, Maria dos Anjos, deu luz sozinha em uma casa, ajudada apenas pela vizinha parteira, a dona Zulmira. Dizem que, naquela mesma noite, um uivo distante ecoou pelas montanhas. Era um som longo e arrepiante, que fez com que os cães se escondessem e as galinhas se agitassem no puleiro. Zulmira, ao ouvir, fez o sinal da cruz e murmurou: Esse menino nasceu em noite marcada, Maria. Cuidado com ele, tá? E tudo envolvendo que essa data que ele nasceu traz junto dele. Maria não entendeu e ignorou o aviso. Mas os anos seguintes provaram que Zulmira talvez tivesse razão. Natalino cresceu como uma criança saudável, mas todo ano, à noite de seu aniversário, algo estranho acontecia. Um uivo cortava a noite e uma figura sombria aparecia ao redor da casa. O início era o aniversário que tudo mudou. Quando Natalino completou exatamente 30 anos, já havia se acostumado à estranha presença que rodava a sua casa no Natal. Ele sempre dizia a si mesmo que era superstição ou coincidência, mas no fundo, temia que a visita do lobisomem não fosse apenas uma lenda. Naquela noite, a vila estava coberta por uma bruma densa, como se a própria terra quisesse esconder algo. Natalino, sentado na varanda de sua casa, olhava para o céu estrelado enquanto segurava um copo de cachaça. A lua cheia brilhava intensamente e um frio gelado cortava o ar. Ele suspirou, sozinho, como sempre. Apesar do nome e da data de nascimento, Natalino nunca gostou de comemorar seu aniversário. O medo de algo ruim acontecer sempre o manteve afastado das festividades. Esse ano não vou fugir de nada, murmurou para si mesmo, como se tentasse convencer-se. Depois da meia-noite, um som familiar atravessou o silêncio. O uivo era longo, angustiante, como se carregasse uma dor antiga. Natalino se levantou, os músculos tensos. Ele sabia que o lobisomem estava por perto. Se quer aparecer, apareça de uma vez, gritou, a voz ecoando pela noite. No meio da mata que cercava a casa, uma sombra começou a se mover. A figura era grande, caminhava de quatro patas, mas sua forma era grotescamente humana. Os olhos brilhando num tom amarelo, e sua respiração pesada parecia carregar um misto de fúria e sofrimento. Natalino não correu. Em vez disso, permaneceu parado, encarando a criatura. Era a primeira vez que via de tão perto. Apesar do medo, sentiu algo estranho. Pena. Sim, ele sentiu pena.
Todo ano você vem aqui, mas nunca me ataca. Por quê? O que você quer comigo? Perguntando, tentando controlar sua voz trêmula. O lobisomem parou a poucos metros dele, seus olhos fixos nos olhos de Natalino. Então, para o choque do aniversariante, a criatura fez algo inesperado. Sentou-se. Era um gesto quase humano, e seus olhos pareciam brilhar com tristeza. Você fala? Perguntou Natalino, sem acreditar no que via. A criatura soltou um som baixo, algo entre um grunhido e um gemido, e começou a arranhar o chão com suas unhas. Quando Natalino se aproximou cautelosamente, percebeu que o lobisomem estava tentando formar palavras na terra. Então estava escrito: ajude-me. Natalino engoliu seco. Nunca imaginava que aquele monstro pudesse querer ajuda. Como posso ajudá-lo? O que aconteceu com você? A criatura soltou um uivo baixo e apontou com uma das garras para o céu. Depois começou a bater no peito, como se quisesse dizer que a maldição vinha de dentro, da sua própria alma. Natalino lembrou-se de uma história antiga que sua avó costumava contar. O lobisomem só pode ser libertado por aquele que nasce sobre a mesma noite de sua maldição. Sou eu? É por isso que você vem todos os anos? Perguntou Natalino, a voz agora embargada. O lobisomem assentiu com um movimento lento de cabeça. Natalino sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ele. Libertar o lobisomem provavelmente significaria enfrentar algo perigoso, talvez até sacrificar parte de si. Mas ele não podia ignorar a dor da criatura. Tudo bem, vou tentar ajudá-lo, mas você precisa me dizer como, disse, olhando diretamente para os olhos da fera. O lobisomem começou a arranhar o chão novamente, desta vez escrevendo com mais clareza: perdoe. Natalino franziu a testa. Perdoar quem? Ele tentou entender, mas a criatura começou a se afastar, uivando, enquanto desaparecia na mata. Natalino sabia que teria que descobrir sozinho. Na manhã seguinte, foi até o padre da vila, um homem sábio e respeitado, chamado Padre Ângelo. Contou toda a sua história, sem esconder nenhum detalhe. O perdão é uma força poderosa, Natalino, disse o padre. Talvez essa criatura esteja preso por algo que fez, ou por algo que fizeram a ela. Você precisa descobrir. Nos dias que se seguiram, Natalino começou a investigar o passado da vila. Descobriu que, muitos anos antes, um homem chamado Sebastião havia desaparecido misteriosamente na noite de Natal. Diziam que ele havia sido amaldiçoado por um ato de traição, mas ninguém sabia ao certo. Quando o próximo Natal chegou, Natalino estava preparado. Fez uma fogueira no quintal e esperou o lobisomem aparecer. Assim que o viu, disse: Sebastião, eu sei quem é você. Não importa o que você fez ou o que sofreu, eu te perdoo. A criatura soltou um uivo ensurdecedor. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Seu corpo começou a mudar, os pelos desaparecendo, e diante de Natalino surgiu um homem velho, com olhos marejados de lágrimas. Obrigado, disse Sebastião, antes de desaparecer, como uma sombra ao amanhecer. Então Natalino nunca mais recebeu a visita do lobisomem. Mas todos os anos, na noite de Natal,
Ele acende uma vela para Sebastião, o homem que encontrou redenção através do perdão. Gente, um minutinho só que eu preciso me recompor. Adorei. Muito obrigado por essa mensagem. Obrigado a todos. Eu amei. Só um minutinho. Ouvintes. E faz parte do nosso show, né? Esse tipo de história mexe realmente comigo. Eu vou explicar o motivo em uma futura história. Na verdade, hoje é dia de Natal. Nós estamos homenageando as histórias de lobisomem no Natal. E a minha não tem muito a ver com o Natal. Tem a ver com a Páscoa. Mas fica para outra história, né? O lobisomem de Timão. Jefferson da Terra era um homem de poucas palavras, mas de muitos gestos. Suas mãos calejadas narravam anos de trabalho árduo, lavrando a terra para colher o sustento que alimentava sua família e parte do povoado. Ele vivia em um pequeno sítio nos arredores de Timão, numa casinha simples, feita de barro e telhado de zinco, cercada por galinhas, ciscando por uma pequena horta. Naquele Natal, as coisas estavam mais difíceis. O tempo de chuva havia atrasado e o milho demorava a nascer. Mas Jefferson não reclamava. Ele sabia que, com paciência e fé, tudo se ajeitaria. Após passar o dia ajudando o vizinho a preparar um presépio de madeira para a capela do povoado, ele partiu para casa, já sob o manto da noite. A lua estava cheia, pairando no céu, tão grande e brilhante que parecia iluminar até os cantos mais escuros das montanhas. O ar estava fresco, mas carregado de silêncio diferente, como se a terra estivesse segurando a respiração. Enquanto caminhava pela estradinha de terra, João assoviava uma canção antiga que sua avó cantava nos tempos de menino. Mas de repente ele parou. Algo estava errado. Os grilos estavam silenciados e o vento parecia trazer um cheiro estranho, um misto de terra molhada e animal selvagem. Jefferson sentiu um calafrio. Seu cachorro Farofa, Farofa é o nome do cachorro, tá, gente? Seu cachorro Farofa, que o acompanhava, começou a rosnar baixinho, com o rabo entre as pernas. Que foi, Farofa? Perguntou, com a voz baixa e cautelosa. Farofa, em vez de responder com um latido, encolheu-se atrás de Jefferson. Foi quando ele viu. Um par de olhos brilhantes o espreitava, atrás da árvore. Jefferson apertou o saco de milho contra o peito, seu único escudo. Aqueles olhos eram grandes, brilhavam como carvão incandescente e estavam muito mais alto que os olhos de qualquer animal que ele reconhecesse. Ele tentou dar um passo para trás, mas tropeçou em uma raiz. O barulho pareceu ecoar na noite e a criatura avançou, agora sob o clarão da lua. João viu o que jamais imaginaria. Agora, sob o clarão da lua, Jefferson viu o que jamais imaginaria. Era o lobisomem. A criatura era alta, quase 2 metros, com o corpo coberto de pelos negros e desgrenhados. Sua boca abria num rosnado baixo, revelando dentes afiados como lâminas. Jefferson sentiu o coração martelar no peito, quase saindo pela boca. Cruz credo! Exclamou, fazendo o sinal da cruz. O lobisomem avançou mais um passo, mas parou repentinamente. Seus olhos se fixavam em Jefferson, como se o estudasse. Jefferson percebeu algo estranho. Apesar da postura ameaçadora, havia algo de humano naquela criatura. Seus movimentos eram hesitantes, como se lutasse contra a própria natureza.
Jefferson lembrou-se de sua avó, a dona Maricota. Sempre dizia: lobisomem só ataca quem tem medo, meu filho. Ele sente o cheiro do pavor, como o cachorro sente o cheiro da carne fresca. Jefferson respirou fundo, tentando controlar o tremor nas pernas. Eu não tenho medo de você, gritou, embora soubesse que mentia. O lobisomem soltou um uivo longo e doloroso. O som parecia carregar séculos de sofrimento, como se aquela criatura pedisse ajuda e não sangue. Jefferson lembrou-se das histórias antigas. O lobisomem era um homem amaldiçoado, preso em um ciclo de dor e solidão, e a única maneira de libertá-lo era confrontá-lo com coragem e paixão. Se você é um homem perdido, eu não vou te abandonar, criatura. A voz de Jefferson saiu firme e surpreendendo até a ele próprio. Ele tirou o chapéu, ajoelhou-se e começou a rezar em voz alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O lobisomem parou de avançar e começou a recuar, como se a oração fosse uma barreira invisível. Jefferson continuou a orar, sem desviar os olhos da fera. Quando terminou, o lobisomem soltou outro uivo. Dessa vez, seus olhos estavam de um jeito diferente. Havia uma tristeza profunda neles, como se as palavras de Jefferson tivessem tocado no que restava de humanidade dentro dele. Então ele desapareceu na mata, deixando Jefferson sozinho na estrada. Ao chegar em casa, Jefferson mal conseguiu dormir. O uivo do lobisomem ecoava em sua mente. Por quê? E se ele perguntasse quem seria aquele homem por trás da maldição? Seria alguém do povoado? No dia seguinte, na missa de Natal, Jefferson contou sua história para o padre Francisco, que o ouviu com atenção. Jefferson, você fez algo que poucos fariam. Em vez de fugir ou atacar, você demonstrou compaixão. Talvez tenha plantado a semente da redenção naquela alma. A história se espalhou por Timão e muitos começaram a olhar para Jefferson com admiração. Alguns não acreditavam, achando que ele havia inventado tudo, claro, mas outros juravam que os uivos daquela noite tinham sido real. Jefferson, por sua vez, nunca mais viu o lobisomem, mas toda vez que a lua cheia iluminava o céu de Timão, ele rezava, não só pela criatura que encontrava naquela noite, mas por todas as almas perdidas que vagavam pelo mundo. E assim, o lavrador simples tornou-se uma lenda em Timão, conhecido como Jefferson da Terra, o homem que enfrentou o lobisomem. Vamos de mais mensagens? Vamos lá? A aparição do lobisomem em dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes, com suas vastas planícies de canaviais e ruelas históricas, sempre foi uma cidade cercada de histórias. Entre as lendas que rondavam a região, a do lobisomem era uma das mais temidas. Disse que, quando a lua cheia brilhava sobre os campos, uma criatura amaldiçoada rondava a cidade, buscando algo que só ela sabia. Muitos moradores acreditavam que era apenas folclore, mas o mais velho sempre fazia o sinal da cruz ao falar do assunto. Na pacata cidade, os anos haviam enterrado essas histórias até que, numa noite, a lenda renasceu com força. Em uma noite de novembro, quente e abafada, o céu normalmente estrelado estava encoberto por uma névoa incomum. Pedro, um jovem jornalista local, estava de plantão e ele trabalhava na redação da Folha de Campos e adorava desenterrar histórias misteriosas para apimentar
a sua coluna semanal. Naquela noite, ele recebeu uma ligação inesperada de Dona Amélia, uma moradora antiga da cidade. Pedro, menino, você precisa vir aqui. Tem algo estranho acontecendo no canavial. Os cachorros estão loucos. E eu vi um bicho, uma coisa enorme correndo por lá. Pedro achou graça. Dona Amélia era conhecida por seu gosto por histórias sobrenaturais. Mas algo em sua voz o deixou inquieto. Calma, Dona Amélia, já vou dar um pulo aí. Pegou sua câmera, um bloco de anotações e seguiu de bicicleta até o bairro do Matadouro, onde a senhora morava. Ao chegar, Dona Amélia no portão, pálida, com um terço nas mãos. É coisa do diabo, Pedro. Eu vi com esses olhos. Era um homem, mas andava como um cachorro grande. Tinha olhos brilhantes vermelhos, como brasa. Pedro tentou tranquilizá-la, mas não conseguiu. Decidiu então investigar o canavial por conta própria. O canavial era um lugar vasto e misterioso à noite. As folhas altas balançavam ao vento, criando sombras que dançavam sobre a luz fraca da lua. Pedro avançava com cuidado, usando uma lanterna para iluminar o caminho. De repente, ouviu um som que fez seu sangue gelar. Era um uivo. Não era o som de um cachorro comum. Era algo mais grave, profundo, como se tivesse a própria terra estivesse chorando. Tem alguém aí? Perguntou ele, tentando soar confiante. A resposta foi o som de passos rápidos e pesados. Pedro girou a lanterna, mas não viu nada. Até que, ao levantar o feixe de luz, encontrou o que parecia ser olhos vermelhos, brilhando entre as folhas. Ele congelou. A criatura emergiu lentamente. Era enorme, com pelos escuros, garras afiadas e dentes que brilhavam sobre a luz. Sua forma era uma mistura grotesca de homem e lobo. Pedro deu um passo para trás, mas tropeçou em uma pedra e caiu. A criatura avançou, mas antes de atacá-lo, soltou um uivo que ecoou por todo o canavial e fugiu, desaparecendo na escuridão. De volta à redação, Pedro escreveu o que vira, mas hesitou em publicar a história. Ninguém vai acreditar nisso, pensou. No entanto, rumores se espalhavam rapidamente. Outros moradores relatavam avistamentos. Motorista de caminhão afirmou ter visto a criatura atravessando a estrada perto da usina de São João. Outro grupo de jovens que faziam uma fogueira no campo jurou ter ouvido uivos e visto uma sombra gigante circulando ao redor. A cidade entrou em alvoroço. As pessoas evitavam sair à noite, e os bares, que costumavam ficar cheios até tarde, fechavam mais cedo. As histórias antigas de lobisomem voltaram à tona, e os mais velhos garantiram que a maldição havia retornado. Pedro decidiu investigar mais a fundo. Foi até o arquivo municipal, onde encontrou um registro curioso. Em 1923, relatos semelhantes haviam sido feitos. Um homem chamado Bento Rodrigues foi acusado de ser o lobisomem da região e desaparecera misteriosamente. Será que a maldição está ligada a essa história? Perguntou Pedro a si mesmo. Pedro reuniu um pequeno grupo de corajosos: Zeca, o dono do bar; Ana, uma professora apaixonada por folclore;
e Tião, um ex-caçador que conhecia cada canto dos canaviais. Eles então decidiram montar guarda na próxima noite de lua cheia. Armados com lanternas, câmeras e facões, o grupo seguiu para o canavial. A tensão era palpável. Vocês acham que isso é real mesmo? Perguntou Ana, tentando esconder o medo. Real ou não, alguma coisa está assustando todo mundo, respondeu Zeca. Por horas, tudo permanecendo calmo, até que, por volta da meia-noite, ouviram o som de passos. No início, mais rapidamente, se transformando em uma corrida. A criatura surgiu de repente, avançando sobre o grupo. Era ainda mais aterrorizante do que Pedro lembrava. Tião tentou enfrentá-lo com o facão, mas foi derrubado com um golpe. Pedro, num momento de desespero, apontou a lanterna diretamente nos olhos da fera. Ela recuou, uivando de dor, e fugiu novamente para a mata. Depois do confronto, o grupo decidiu investigar a fundo a história de Bento Rodrigues. Descobriu então que Bento foi acusado de roubo e amaldiçoado por uma mulher, considerada curandeira na época. Diziam que ela lançava uma maldição para aquele que vagasse como fera, até que alguém o perdoasse. Pedro sentiu que precisava confrontar o lobisomem novamente. Na próxima lua cheia foi sozinho ao canavial. Quando a criatura apareceu, ele não correu. Bento, eu sei quem você é, gritou. Não vou te machucar, só quero acabar com isso. A criatura hesitou por um instante. Pedro viu algo humano em seus olhos. Você está preso nessa forma, mas não precisa continuar assim. Eu te perdoo, Bento. Um brilho percorreu a criatura, e ela soltou um uivo tão alto que parecia ecoar pelos tempos. Lentamente começou a mudar, até se tornar um homem magro, com os olhos cansados, e lágrimas escorreram pelos olhos, pelo seu rosto. Obrigado, sussurrou, antes de desaparecer na escuridão. Daquele dia em diante, os uivos cessaram, e Campos dos Goitacazes voltou à normalidade. Pedro nunca contou a verdade completa em sua coluna, mas deixou uma mensagem enigmática. Às vezes, as lendas que nos cercam carregam verdades profundas e, em outras vezes, nós somos quem precisamos enfrentá-las para encontrar a paz, a nossa paz. Muito bem, muito obrigada por me aguentar até aqui. Já aproveita, deixa seu like, deixa seu comentário, o que vocês acharam. Esse barulho de chuva é original, esse barulho de passarinho é original. E esse barulho de voz de taquara rachada é o meu original. Um bom Natal para vocês, que Menino Jesus abençoe vocês amplamente, que vocês consigam ter um Natal abençoado e uma preparativa para a virada do ano, que para nós, ciganos, é mais importante. Explico na virada do ano melhor para vocês. Combinado? Um beijo no coração de todos. Até mais.